Então, tá aí uma queda que eu jamais esperaria ter que comentar aqui no canal. Realmente, a queda dessa pessoa, o pecado dessa pessoa me abalou demais. E, bem, eu vou comentar tudo nesse vídeo, fica até o final. E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotal.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Videozinho aqui no canal, só pra gente dizer que esse canal tá vivo, que esse canal não morreu. A gente não posta nada desde 2025, 19 de dezembro, acho que foi o último vídeo. Mas eu tirei umas férias, falei pro Luiz tirar umas férias também, pros BTcasters. E aí a gente só volta no dia 20 de janeiro com um podcast aqui bem legal, tá? Sobre os apócrifos da Bíblia. Então aguarde, dia 20, deixa eu ver se é dia 20. Dia 20 de janeiro, daqui a 2 semanas, a gente volta com um podcast aqui sobre os apócrifos, tá bom? E depois a gente vai ter BT Papo em fevereiro, outros podcasts. Vamos ter muito conteúdo nesse canal aqui em 2026. Então, é isso. Eu só quis... Ó, não tem edição, hein? Aquele videozinho que você gosta não tem edição. Eu só quis gravar esse videozinho para dar um oi para vocês, pro YouTube jogar umas notificações aí para os inscritos desse canal. Falta 4 mil para chegarmos a 200 mil inscritos aqui no canal. Sabe o que significa? Nada, que não adianta ter um monte de inscritos e as pessoas não visualizarem os seus vídeos, né? Então você que é inscrito, poxa, valoriza, curte aqui, compartilha, comenta, tá bom? Dá uma força para esse canal aqui. Galera, eu quero comentar com vocês, eu quero falar com vocês um pouquinho nesse início de ano, que esse início de ano já começou iniciando, né, velho? Esse início de ano já começou iniciando... velho, Mas antes de eu falar sobre esse ano que já começou iniciando, galera, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotal, que isso ajuda demais a gente, tá bom? Material escolar vindo aí agora, compra na Amazon, clica no link que está aqui na descrição deste vídeo, que você ajuda demais, tá bom? Sempre vai comprar na Amazon, clica no nosso link, não importa o que você compra, a gente recebe uma comissão e isso nos ajuda bastante, tá bom? Nos ajuda bastante mesmo aí em 2026. Mas eu quero comentar com vocês sobre a tentação do influencer. A tentação do influencer. É um assunto que me toca bastante, de alguma forma eu sou um influencer, e é um pecado que eu enfrento, uma tentação que eu enfrento, às vezes peco nisso, e, cara, eu comecei o vídeo falando sobre a queda de um influencer, eu nem sei se foi de pastor, de influencer, enfim, que eu não aguento mais esse tipo de coisa, assim. Gente, eu não vou falar da queda de ninguém aqui, tá bom? Só, se você tava esperando eu comentar a queda de alguém, pode ir embora. Não, é que eu fiz justamente uma coisa que eu não aguento mais ver nas redes sociais. É isso, assim, o engajamento em cima da desgraça, o engajamento em cima sabe, da notícia ruim, da notícia que te dá raiva. Inclusive, essa foi a palavra do ano, segundo o dicionário de Oxford. Todo ano, vários dicionários e instituições elegem a palavra do ano. E a que acaba ganhando mais destaque na mídia é o do dicionário da Universidade de Oxford. Ano passado, em 2024, a palavra do ano foi brain rot, né? Cérebro podre, ou seja, o nosso uso indiscriminado do celular, ficamos vendo conteúdos e a nossa cabeça vai apodrecendo porque a gente não aprende nada, só fica ali rolando o feed, sendo dominado pelo algoritmo. Aliás, não é que a gente é dominado pelo algoritmo, né? O algoritmo revela quem nós somos, entende? Diga-me com quem tu rolas. Não, eu ia fazer... Não tem edição isso aqui, gente, né? Enfim, é isso. Vamos lá. Então, assim, o algoritmo revela quem nós somos, na verdade, né? Não é que ele te faz pecar, ele revela o teu pecado, revela o meu pecado. Então, brain rot, né? Eu não sei falar inglês direito, gente. Brain rot, sei lá, eu acho que é isso. Foi a palavra de 2024. A palavra de 2025, de acordo com a Universidade de Oxford e o seu dicionário, foi rage bait, ou seja, isca de raiva, aqueles conteúdos que são gerados para te despertar uma certa raiva, indignação, entende? É esse tipo de conteúdo. E, mano, eu vejo muitos cristãos produzindo esse tipo de conteúdo. E amigos meus, às vezes, eu faço isso. Por exemplo, eu fiz um post agora na virada do ano lá no meu Instagram, que, mano, a galera tudo falando, né? Os profetas do nosso tempo, profetas com muitas aspas, né? Os profetas do nosso tempo falando que, esse vai ser o melhor ano da sua vida, né? Eu profetizo, eu declaro, essas coisas todas. Gente, que tem todo ano, tá bom? E aí eu escrevi um texto. E é um texto que, de alguma forma, eu tô criticando essa postura. E, mano, meu texto viralizou e tal. Eu nem sei quanto deu aqui de alcance. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, mano, é um texto que viralizou, assim, estourou um pouco a minha bolha. É um texto que mais de 50% das pessoas que viram a minha postagem
não são seguidores, entendeu? Então isso é ótimo pra métrica, deu 19 mil curtidas, 400 e poucos comentários, 3 mil aviãozinho, 1.600 reposts, entende? Deixa eu ver os insights aqui. Cara, alcançou 690 mil pessoas, entende? 20% desses não eram seguidores. E quantas pessoas começaram a me seguir? Sei lá, 580 pessoas começaram a me seguir. Mas, mano, eu posto conteúdo, postava, né? No meu ritmo normal, eu posto conteúdo quase todo dia. Só que, de fato, os conteúdos que mais alcançam são conteúdos que, de alguma forma, eu estou criticando alguém ou alguma coisa. Raramente eu critico alguém, raramente você vai ver eu citando um nome aqui, porque o fulano de tal, porque a fulana de tal, raramente. Mas eu critico, né? Eu teço algumas críticas. E eu não sou contra críticas, né? O não julgueis de Jesus não te impede de denunciar falsos profetas, falsos ensinamentos. Ensinos públicos podem ser publicamente questionados. Eu não sou contra. Então, eu não estou criticando ninguém. Eu estou fazendo uma avaliação minha mesmo, do meu ministério, que às vezes cansa você saber que aquilo que mais alcança é aquilo que tem uma crítica, é aquilo. E a crítica, eu acho que a minha crítica ela é boa, a minha crítica eu não cito o nome de ninguém. No fundo, até o pessoal começou a citar o final do ano do SBT, lá que teve muito isso. Gente, eu nem vejo esse negócio do SBT e tal, acho que é a virada do SBT, não sei bem o que é. Então não era uma crítica à virada do SBT, é porque esse discurso eu já ouço há décadas, né? Isso vai ser o melhor ano da sua vida, profetizo, eu declaro. Então era um discurso mais genérico e tal. E aí, gente, eu limpei a minha sala toda, galera. Limpei a minha sala toda. Todos os livros que vocês estão vendo aqui na minha sala, eu limpei um por um. Dica de limpar livro, tá? Você quer uma diquinha pra limpar livro? Pincel. Você pega o livro e... né? Aqui, eu vou pegar um livro aqui pra vocês. Ó, você pega aqui, ó. Pega o livro e... ó, aqui você tira o pó do livro, entendeu? E aí não entra pra dentro das páginas. Aliás, esses aqui eu não limpei. Tá? Então o que acontece? Cara, limpei tudo, limpei toda a minha estante, então, atacou minha rinite violentamente. Então, assim, não lembro o que eu tava falando, mas eu acho que era esse lance de criticar, né? Então, raramente você vai ver eu criticando alguém e tal, não sou contra criticar e tal, mas cansa um pouco isso, sabe? De que o que viraliza é aquilo que tem alguma crítica. Então, a gente tem que colocar na thumb do vídeo do YouTube alguém, o assunto do momento, né? Eu vejo amigos meus, não, aliás, eles são meus amigos, mas entre eles não são amigos. E às vezes se provocando nas redes sociais, entendeu? E é isso que gera engajamento, cara. Né? Não à toa a palavra de 2025 foi rage bait, ou seja, aquilo que promove a ira. Então os vídeos já começam com uma coisa pra te chamar atenção e às vezes pra te despertar raiva e tal. E mano, isso é muito triste, né? A gente saber que a gente tá sendo inflamado, gente, eu vou ter que limpar meu nariz, foi mal, não tem edição esse vídeo e eu tô muito atacado da rinite, tá? Então assim, me cansa saber que às vezes para eu me manter... Cara, aí deixa eu te falar a minha tentação que passou. Eu fiz esse texto que viralizou e tal, falei os números pra vocês aqui. Cara, sabe qual foi o meu pensamento? Mano, o que eu vou escrever amanhã? Eu de férias, entendeu? O que eu vou escrever amanhã, sabe? Cara, que horror, que horror. É como se Jesus saísse aí nas ruas da Palestina, qual confronto com um fariseu que eu vou ter agora? Porque isso aí dá ibope, isso aí faz a galera ver que eu sou bom, entendeu? Jesus não andava por aí discutindo com um fariseu para poder dizer que era bom, entende? A gente tem vários embates de Jesus com os fariseus e tal, e de fato esses embates de Jesus nos ensinam preciosidades e tal, várias parábolas, né? Lucas 15, por exemplo, Lucas 15, 16... 17, todo um contexto de Jesus ali falando para o seu povo e também para os fariseus, enfim. Mas Jesus não ficava fazendo queda de braço com o fariseu para mostrar que ele era melhor. E aí eu vejo os meus amigos, às vezes, trocando farpa, entendeu? Por causa de política. Porque o ano começando, né? Teve aí o lance da invasão americana à Venezuela e tal. E aí, de novo, os crentes, né? Os crentes a favor da invasão, os crentes contra a invasão. Aí tem os isentão, né? Que aí a gente é isento, porque a gente não comenta, ou se a gente diz que não concorda com as duas coisas, o pessoal acha que a gente é esquisito e tal. Aliás, procure a fala do Zé Bruno sobre a invasão americana à Venezuela, ou chame como você quiser chamar, enfim. Pra mim, nossa, maravilhoso. Se eu achar aqui, vou botar nos comentários. O que o Zé Bruno falou foi sensacional. Eu assino embaixo o que ele falou. Assino embaixo. Maravilhoso. Enfim, então o ano começando, entendeu? E aí, mano, um dando farpa no outro, sabe? E aí citando o nome também, né? Eu vi amigo meu citando o nome de outro. Aí, o fulano e tal, não sei o quê.
cara, eu fico pensando, mano, a gente tá perdendo por causa disso, né? E aí me cansou, assim, porque daí falando da minha tentação, né? Cara, eu poderia escrever um texto sobre isso e tal, porque vai viralizar o assunto do momento. Vamos lá, galera. Eu não sou contra você comentar o assunto do momento. E às vezes as pessoas estão esperando até a opinião do influencer sobre aquilo. Eu tô dizendo que pra mim me cansa. Eu estou cansado com isso. Entende? Às vezes, eu não quero ter opinião. Ou às vezes, eu não tô com a opinião formada ainda sobre aquilo, porque preciso ouvir outras pessoas, entender um pouco mais o negócio. Mas a galera já tá na internet lá discutindo e falando, mano. E aí tu vê pastores, sabe? Gente que tá liderando igreja, escrevendo umas coisas assim no Instagram, que eu que não entendo de geopolítica sei que aquilo ali é groselha, sabe? Mas aí tu vai nos comentários, a galera batendo palma. Aí as pessoas mais esclarecidas, tipo, percebe a groselha que o cara tá escrevendo, entendeu? Pô, mas o cara, sabe? E aí isso me cansou, já comecei o ano cansado já. Comecei o ano já assim, mano, como a gente é influenciado, como a gente é tentado a querer a todo momento tá, sabe? Escrevendo alguma coisa que vai viralizar. Então a gente tem que pensar o corte certo, que de alguma forma ataca uma grande. Né? Pode ver, se você vê o Reels dos influencers, e os meus mesmo, você pode ir lá no meu, você vai ver que eu quero procurar aquele corte, que alguma coisa que choca, entende? Gente, o meu livro, Deus que Destrói Sonhos, né? Claro que um livro não é uma coisa para ser viral, né? Você não escreve um livro para ser viral, que vai gerar um corte e tal. Não, um livro é uma coisa longa e tal. Mas, de fato, eu gosto de... o meu título, eu quis chamar a atenção, entende? Eu quis chamar a atenção. Só que tem todo um conteúdo que eu desenvolvo. Então, se você pegar o meu livro, tem início, meio e fim, sabe? Né? Como se tornar um cristão inútil. Claro, eu quis fazer essa provocação. Entende? Mas também você pode ler o livro, tem todo um conteúdo ali para se desenvolver. Diferente da rede social, que é uma coisa que é feita para chamar a tua atenção, para dar e sair andando. Entendeu? Dá-lhe a paulada, sabe? Dá a paulada e sair por aí andando. Então, assim, mano, não dá. Então eu cansei disso, entendeu, galera? De coisas na internet que são feitas para chocar só pelo choque e para gerar o engajamento e tal, para gerar aquilo. Muito ódio, muito, sabe, sabe, muito ódio sendo disseminado. E nós somos chamados para ser pacificadores, entende? Então, assim, pô, mano, o fato da palavra rage bait ser a palavra de 2025 mostra, né? Primeiro, brain rot, né? A gente tá ficando burro porque fica aqui mexendo no celular sem produzir conteúdo, sem... Não produzir conteúdo, né? Mas sem consumir um conteúdo com início, meio e fim, entende? Só pegando cortes, coisinhas e tal. Agora, rage bait, né? Ou seja, isca de raiva. Coisas são feitas, programadas para chamar a tua atenção, despertar a tua raiva, entende? Isso gera engajamento e tal. Então, isso é um espelho doloroso da nossa cultura, sabe? E que nós evangélicos fazemos parte muitas vezes, né? Então, assim, cara, talvez a gente precise ser mais pacificador, entende? Agredir menos as pessoas. Tem um poema que eu acho ele muito bonito, né? Que diz, eu não lembro o autor do poema, peço desculpas, mas que ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Mas nesse tiroteio de palavras, tem muito. Não, nesse tiroteio de ideias, tem muita gente morrendo de fala perdida, né? Ou nesse tiroteio de palavras, tem muita gente morrendo de fala perdida. Acho que é isso. Nesse tiroteio de palavras. E já veio notícia do Rio de Janeiro aqui, meu Deus. Tiroteio de palavras, tem muita gente morrendo de fala perdida. Eu acho que é isso. David Cohen, acho que é o nome do cara. Sei lá, vamos ver se eu acho. Em pleno. Aqui, ó. Isso, David Cohen, achei, acertei, tá? Aqui, ó. Em pleno. É muito bonita essa frase, cara. Em pleno tiroteio de palavras, tem muita gente morrendo de fala perdida. Em pleno tiroteio de palavras, tem muita gente morrendo de fala perdida. Mano. É de pensar, hein? É de pensar. E que Deus nos ajude, sabe? Porque essa tentação do influencer, eu acho que a gente tem que produzir conteúdo. É legal quando a gente fala de conteúdo do momento, mas às vezes a gente precisa sondar o nosso coração, sabe? Porque às vezes a gente atiça uma discussão entre a fanbase, entendeu? Aí você comenta lá, cita o nome da pessoa, e só para gerar aquela discussão entre os seus fãs e os fãs da pessoa. Não sei, acho que tem um jeito de fazer isso, sabe? Só sei que a gente foi chamado para ser pacificador.
E como diz meu amigo Davi Lago, Deus chamou crucificados e não cruzados. Porque os cruzados eram isso, né? Que em nome da religião, em nome da sua fé, saíam por aí marchando, matando as pessoas para conquistar espaço. E nós temos os cruzados da internet. Enfim, que Deus nos ajude, né? O ano começando, galera. E eu já tô cansado da nossa postura cristã influencer na internet. Sério, eu já tô um pouco cansado. Deus abençoe. Comente esse vídeo. Vamos mostrar pro YouTube que esse canal tá vivo. Se você viu esse vídeo e gostou, se inscreve. A gente vai voltar com podcasts, né? Toda semana vai ter um podcast aqui. Vai ter, na verdade, assim, se bobear vai ter mais de um podcast por semana, porque eu vou fazer várias lives e essas lives vão ser podcasts. Eu conversando com meus amigos, amigas e tal. Vamos tentar produzir mais conteúdo, tá bom? E se você gosta de ler os meus livros, O Deus que Destrói Sonhos, Como Se Tornar um Cristão Inútil, Teologia Esfrio Crente, aguarde que vai sair um livro que eu escrevi junto com meu amigo Luiz, Igreja Sob Medida. Como cristãos inúteis constroem uma igreja. Eu recebo muita pergunta, né? Como procurar uma boa igreja? Como saber se a minha igreja é bíblica? Sabe, como escolher uma igreja? Esse livro vai te ajudar a responder. E também, aqueles que já estão numa igreja, gostam da igreja, mas, cara, como é que a gente constrói uma comunidade bíblica aqui? Esse livro vai ajudar. E lembrando, galera, vai comprar na Amazon, compra pelo nosso link, bibotalk.com/Amazon, ou clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo. Valeu, galera.